Olha só, eu coleciono e leio quadrinhos há uns 25 anos. Nesse meio tempo, eu já li um caralhau de coisa boa e já li muita coisa escrota. Essas coisas escrotas eu já tive vontade de queimar, de enterrar, de jogar fora. Mas ao invés disso, eu deixei todas elas separadas, isoladas numa caixa, achando que eu não precisava mais olhar para elas. Só que agora eu vou arriscar minha sanidade e fazer um review dessas revistas podres para vocês. O que vocês estão prestes a ver é um review raivoso. 1, 2, 3, 4. Almost every day I see the same face. A broken picture too. If it's the attitude. If you can see yourself. Porra, Marvel, por acaso vocês queriam provar alguma coisa quando lançaram essa minissérie? Por acaso vocês estavam com inveja da DC por eles terem um dos seus mais importantes, populares e reconhecíveis personagens estrelando num dos quadrinhos mais importantes de todos, campeão de vendas e absolutamente adorado por público e crítica? Dá pra entender se vocês quiseram colocar também o seu personagem mais popular como centro de uma minissérie com temática mais adulta, mais violenta, mas não precisavam fazer algo tão vergonhoso. Esta aqui é a edição nacional de uma das piores histórias do Homem-Aranha que já tomaram forma neste plano de existência. Foi publicado em 2007 em terras tupiniquins, não muito tempo depois de ter sido lançada lá fora. Originalmente esta porcaria era uma minissérie em 4 partes, mas aqui no Brasil ela foi lançada em apenas um encadernado. Creio que tenha sido uma estratégia da Panini para não perder dinheiro, porque graças à internet, os leitores interessados já estavam sabendo das polêmicas em torno da série lá fora. E também já estavam alertas quanto à sua qualidade terrível e jamais gastariam seu suado dinheirinho em 4 partes de bosta. O maior problema dessa história é que é impossível falar dela sem comparar com o Cavaleiro das Trevas. Olha só, vamos conferir esses itens? Tem um herói aposentado no futuro? Tem. Tem um governo autoritário criando leis para banir super-heróis? Confere. Esse mesmo governo adora barbarizar o cidadão? Confere. O herói está traumatizado e inconformado? Confere. Os velhos vilões voltam forçando o cara a tomar uma atitude? Confere. Item por item, isso aqui é um plágio de Cavaleiro das Trevas. Logo na primeira página desse lamentável desperdício de papel couché, vemos um dos clichês mais velhos e mais usados nas histórias do Aranha, a rimazinha da aranha. Cara, eu já perdi a conta de quantas vezes essa rima já foi usada só porque tem a ver com uma aranha. Mas o pior não é nem isso, o pior é que nas páginas seguintes o tal Cary Andrews tenta justificar o uso da rima com um paralelo para os acontecimentos na introdução da história. Só que isso não faz o menor sentido, caralho! Falando em clichê, mais um clichê das histórias em quadrinhos que não poderia faltar. Uma homenagem ao Watchmen numa pichação emblemática na parede. E novamente isso resulta na perseguição dos pichadores. Aliás, aproveitando que nós estamos nessa página, dê uma boa olhada nessa garotinha de olhos castanhos. Prestem muita atenção nela e nos seus olhos castanhos. Voltaremos a ela em breve. Algumas páginas adiante, somos apresentados ao idoso e decrépito Peter Parker. Sério, aqui é outro ponto no qual não dá para não comparar com o Cavaleiro das Trevas. Em Cavaleiro, Bruce Wayne, mesmo envelhecido, é claramente ameaçador e até os assaltantes da gangue mutante temem atacá-lo. O Bruce está velho, mas ele parece capaz de se defender. O herói que ele foi está ali, reconhecível, embora oculto sobre os pesos da idade e do arrependimento. Aqui em Potestade, o Peter tá um gagá foda. Tá certo que ele sempre pareceu frágil e nerdão quando não está de uniforme, mas aqui é demais. É impossível crer que mais adiante esse velho babão, barrigudinho, cegueta e nó cego vai vestir um colã e sair dando porrada em bandido. Depois de ser despedido do seu empreguinho de merda na floricultura, o Peter acaba envolvido na fuga dos moleques pichadores e levando a pior sem querer. Toma um braço quebrado para aprender a não ficar na frente dos gambé, rapá. Aí, mesmo depois de ter visto o velho sendo trucidado pelos policiais, a minazinha de olhos castanhos acusa o Peter de não ter feito nada para impedir as autoridades de levarem seus amigos. Preste atenção. Você, cidadão comum, implicaria com um velhinho todo quebrado na rua porque o cara não se meteu na frente de 3 trogloditas armados até os dentes? Essa putinha tá completamente insana. E dá-lhe homenagem às outras obras da distinta concorrência. É tão na cara que chega a doer como um soco bem dado. Olha esses repórteres, olha o nome desse cara aqui que é igualzinho o Jimmy Olsen. Miller Jensen?
Var Jones e esses quadros estáticos iguaizinhos de Cavaleiro das Trevas. Porra, Marvel! E aí o Peter chega em casa e fica falando sozinho com o fantasma da Mary Jane. Se você ainda não percebeu, não existe nenhum resquício de spoiler em dizer que ela é um fantasma. Porque caralho, olha a capa da edição, tem uma lápide com o nome dela. Enquanto Bruce Wayne é atormentado pelo espírito vingador de um demônio que possui sua alma, Peter Parker é assombrado pela alma penada de uma modelo fracassada e anoréxica que vendeu o casamento deles para um demônio. Batman wins. Aí acontece algo difícil de compreender. O JJ Jameson, pra lá de caduco, aparece para ajudar o Peter Parker e o convencê-lo a voltar a ser o Homem-Aranha. Só que isso não faz o menor sentido, porque o JJ sempre odiou o Homem-Aranha e seria a última pessoa a querer que ele voltasse à ativa. Caraca, sexo de velho. Bate, pelanca, bate. Ah, cara, esse deve ser o quadro mais deprimente do Homem-Aranha em toda a história do universo. Claro que em outras HQs já vimos coisas ridículas, tristes, odientas, malditas, mas nunca antes nós tínhamos sido apresentados ao minduim do Peter Parker. Essa cena provocou uma certa polêmica nos States, tanto que em edições posteriores os editores revisaram-na e colocaram uma bermuda no Aranha. Bom para o Peter, ninguém precisava saber de sua descendência japonesa. Aí o Jameson aparece na porta do Peter Parker como se sempre soubesse onde ele morou, entrega um pacote e começa a viajar na maionese sobre como ele e os outros heróis deveriam voltar e blá blá blá, e nada nesse falatório convence o Peter. O que será preciso para fazer o Peter voltar a ser o Homem-Aranha? Ora, é só ver o Jameson tomar uma surra. Aí o Aranha aparece para ajudar, mas puta merda, outra imagem totalmente dispensável para traumatizar toda a humanidade. Usando a máscara do uniforme negro, cuequinha samba canção, meias folgadas e gesso no braço. Se você pensava que o Homem Saco de Papel era a pior encarnação do aracnídeo, pense de novo. A Máscara acha muito engraçado. Outra cópia descarada de Cavaleiro das Trevas, essa história de dupla personalidade. Aliás, como foi que magicamente Homem-Aranha deixou de ser um idoso barrigudinho e virou um cara com físico de atleta? E aí, durante a luta com a Potestade, o Peter tem um flashback. Que porra é essa? O Homem-Aranha nunca matou o assassino do seu tio. Na cronologia oficial, ele o prende e entrega para a polícia. Posteriormente, o ladrão morre de um ataque do coração. E até mesmo no primeiro filme do Sam Raimi, o ladrão morre por acidente. Matar o ladrão vai contra tudo que o Peter acredita, ou melhor, contra tudo que lhe foi ensinado pelo Ben e pela May Parker. É o mesmo tipo de educação que segura as rédeas do Superman e torna esses dois personagens verdadeiros heróis. Porra, Carrie Andrews, tá tudo errado. Para fechar essa primeira parte com chave de merda, depois de salvar o JJ, o Peter mete um socaço na cara dele, com a força proporcional de Aranha, num velhinho de sei lá, uns 90 anos que usa andador e já foi bem amaciado pela truculência policial. Muito bem, grande herói. O prefeito de Nova York descobre que o Aranha voltou através dos telejornais e resolve também trazer de volta uns velhos vilões para combatê-lo. O Sexteto Sinistro. Mas a idade que eles aparentam ter não bate. A tinta suja meus dedos. Deve ser um papel tão barato quanto aqueles que meu padrasto trazia para casa, como os gibis. Mentira! Papel de HQ hoje em dia é caríssimo. Porra, essa revista de merda é impressa em couchê. O Parker sente a encrenca e resolve sair da cidade. Nisso ele tem a brilhante ideia de raspar a barba como disfarce. Todo mundo sabe que o Bruce Wayne também raspou o bigode em Cavaleiro das Trevas. Mas que porra é essa com que ele tá raspando a barba? Mas parece um garfo. Mas antes que ele possa sair da cidade, o Jameson hackeia uma transmissão de televisão e entrega pra todo mundo o endereço do amigão da vizinhança. Que velho filho da puta esse Jameson, hein? Obviamente, uma multidão se forma na frente da casa do Parker e num dos momentos mais que porra é essa dessa desgraça, Carrie Andrews coloca o Hypno, um dos vilões mais ridículos das histórias do Aranha, para ser morto pela Potestade. O problema aqui é que, se o leitor não conhece esse personagem babaca e totalmente obscuro, por que deveríamos nos importar se ele vive ou morre?
E numa sequência impressionante, o Peter pira total e começa a recitar a rima do pato, enquanto a Potestade lança um míssil no seu apartamento. Aí nós entramos no reino do absurdo quando o Aranha tem uma visão, flashback ou sei lá o que, e quando a visão termina, ele já pula de uniforme do meio da explosão para cair na porradaria com os milico. Dorgas pesadas, Manolo. O Sexteto entra na briga e o Kraven já chega levantando o moleque na faca e chamando o Aranha de velho. Que ofensa! No entanto, só 4 dos 6 vilões aparecem aqui. Ó só, essa parte tem que ser vista com muito cuidado. O Sexteto chega massacrando o Homem-Aranha, mas é o Kraven quem dá mais porrada no herói, com um facão gigante com a intenção de cortar-lhe a cabeça. Mas que merda aconteceu aqui? A onomatopeia do quadro 4 obviamente indica que a faca cortou algo macio, orgânico. Eu diria que a carne de um pescoço. E no quadro seguinte, o Kraven aparece levantando uma máscara que obviamente aparenta ter o volume de uma cabeça dentro. Mas no quadro seguinte, o Peter ainda mantém sua cabeça sobre os ombros. Puta que pariu! Narrativa coerente pra quê? Detonado e na pior, a única coisa que poderia salvar o Homem-Aranha agora seria um Deus Ex Machina. E graças ao Dr. Octopus nós temos um. Não tem nenhum outro herói nessa merda não? O Homem-Aranha precisa contar só com esses vilões ridículos como aliados? No final das contas, o Doutor leva o combalido Parker para o cemitério no exato momento no qual a teia é ligada. Que anticlímax total, hein? Eu falei combalido. Cara, isso é só metade da edição. Se eu fosse você, eu agarrava a sua bebida favorita e tomava com gosto, porque o que vem aí só dá pra aguentar em estados alterados de consciência. Esse terceiro capítulo começa com uma cena que se repete em 90% das histórias do Aranha, com Peter fazendo um monólogo interno chatérrimo sobre seus parentes mortos e responsabilidade, enquanto ao fundo, um Dr. Octopus cavuca a terra do cemitério atrás de alguma coisa. E logo depois temos um corte para a cobertura do prefeito, que pegou o JJ como refém no final do capítulo passado. Numa revista que é um festival de incoerências e situações implausíveis, o Jameson acaba sendo o personagem mais casca-grossa de todos. O cara, que poucas páginas atrás era um velhinho esclerosado que precisava de um andador para se movimentar, aqui consegue desarmar um homem e esfaqueá-lo com uma destreza impressionante. No cemitério, nós nos deparamos com a verdadeira volta dos mortos-vivos. Acaba que o Dr. Octopus está morto há muito tempo e essa coisa que apareceu para ajudar o Peter é na verdade o cadáver putrefato do Doutor, ainda conectado a seus braços mecânicos, os quais estão agindo sobre um comando pré-programado. Porra, peraí. O Dr. Octopus programou os braços para sequestrar o Aranha e desenterrar o corpo da Mary Jane na frente dele? Ou o Peter pediu esse favor para ele antes de morrer? Se o Peter queria esquecer o passado dele como Homem-Aranha, por que ele faria isso por qualquer motivo? O Dr. Octopus menciona o objetivo de programar os braços para se transferirem para o Peter, mas ele só menciona isso uma vez e isso é esquecido depois. E o que isso tem a ver com desenterrar a Mary Jane? E agora nós temos uma grande revelação e a segunda grande polêmica da história. A primeira sendo, é claro, o pau pequeno do Peter Parker. O Peter nos conta que o câncer que matou a Mary Jane foi provocado pelo seu esperma radioativo. Puta que pariu! É isso mesmo, pessoas. A aranha radiativa responsável por dar ao Peter seus poderes não tinha radioatividade suficiente para matá-lo, mas tinha o suficiente para contaminar seu sangue e fluidos corporais, o bastante para provocar câncer em outra pessoa. Se você levar em consideração a vida sexual dos super-heróis, essa constatação é ainda mais traumatizante. Olha só os X-Men, por exemplo. Numa mansão onde todos os heróis são uns saradões e todas as mulheres são umas putas gostosas que ficam desfilando de roupinha colada, enfiada no rego o dia todo, ainda me impressiona que tem história para se contar que não envolva sexo bizarro em pleno voo e tentáculos. O Peter Parker tem a flexibilidade de uma aranha, então certamente ele consegue fazer umas proezas malucas na cama. E a Mary Jane era uma modelo profissional e sempre ficou claro que ela era uma tremenda assanhada. Então, caralho,
Eu só consigo imaginar os locais terríveis onde esse câncer possa ter crescido no corpo da Mary Jane. Aproveite o estado de confusão mental no qual você deve estar agora e veja o Parker beijar um cadáver. Puta, toda vez que eles mudam o foco da história pra essa menina eu tenho vontade de fechar essa revista. E finalmente é revelado o grande vilão da história. Mas se você tivesse visto a ilustração na quarta capa, você já teria sacado quem era antes mesmo de ter aberto a revista. O grande plano do Venom é liberar a raça dos simbiontes numa cidade fechada na qual ninguém possa entrar nem sair graças à teia. Essa sequência de ação é a melhor coisa da história toda, pelo menos isso. Aquela menina chatinha descobre por acaso que a fraqueza dos simbiontes é o som, e aí resolve virar o Peter Pan e liderar os garotos perdidos contra a potestade e os monstros que estão destruindo a cidade. O Carrie Andrews tenta a todo custo nos fazer gostar dessa personagem porque ela é, em potestade, o equivalente a Carrie Kelly, o Robin do Cavaleiro das Trevas. Só que ela tem o carisma de uma porta fechada e a atitude dela é totalmente inconstante. Mas essa não é a última jogada do autor em relação ao personagem. Espere só pra ver. O Parker, que estava se escondendo no caixão da Mary Jane todo cheio de autopiedade, resolve finalmente crescer um par de bolas, veste o uniforme clássico e vai pra porrada. Eu entendo ele ter enterrado o uniforme com a esposa, aposentando o super-herói, mas como ele conseguiu se trocar lá dentro? E como o Dr. Octopus sabia onde o uniforme estava escondido? Puta que pariu, que caralho é essa porra? O cara esqueceu alguma linha desse desenho? Que diabos tem de errado com a cabeça do Venom? Ele virou só um par de olhos e uma boca no meio de uma corcunda gigante. O verdadeiro terror dessa Nova York do futuro não é o governo tirano, nem sua força policial fascista, mas sim essa rede de energia rosa-choque. Vista do espaço deve ser a coisa mais gay sobre a face da Terra. E agora a menina chatinha joga sua última carta na manga. Ela é filha do Homem-Areia! Rola até um papinho de terem os mesmos olhos. É mesmo? Lembra que eu avisei para vocês prestarem atenção nesse detalhe lá no começo? E ela tem o poder de virar concreto. Carrie Andrews tirou essa do cu, hein? Os soldados se assustam com uma garotinha que vira estátua e mandam bala, e o Homem-Aranha fica cheio de arrependimento. O Homem-Aranha finalmente volta à ação, só que ele volta contando uma das piores piadas que ele já fez. Aí ele manda um dos truques mais manjados de todos os tempos. Coloca o Electro contra o Homem Hídrico para os poderes dele se anularem. Só que os dois morrem nessa. Porra! Nem o Batman, que é muito mais barra pesada, matou ninguém em Cavaleiro das Trevas. E esses dois não vão ser os únicos que o Aranha vai matar. O Aranha vai enfrentando seus velhos vilões um por um, sempre usando os velhos clichês e os truques de antes. E ele ainda mata o Escorpião a sangue frio, jogando pela janela, totalmente em desacordo com o personagem. Enquanto o pau tá comendo lá na torre, aquele entojo da filha do Homem-Areia tá morrendo nos braços do pai. Porra, esse deveria ser um momento dramático e triste, afinal uma criança está morrendo nos braços do pai que ela acabou de encontrar. Mas eu só consigo achar graça do fato dela ter morrido desmontada por uma metralhadora e ficar aliviado por ela sumir de cena. Depois disso, o Homem-Areia resolve largar tudo e ajudar o Homem-Aranha assim, do nada. Tantos clichês, por que não mais um? O Venom continua insistindo nessa parada chata de amor, ódio e responsabilidade, mesmo depois de ter largado o Peter Parker há anos e ter tido dezenas de hospedeiros muito mais adequados para ele. Puta que pariu, eu não aguento mais esse papinho. Durante a luta com o Venom, o Peter tem mais uma visão. Só que eu não consigo engolir essa viagem dele. Se você leu Homem-Aranha há algum tempo, você deve saber que na época do colégio, o amor dele era Gwen Stacy e não a Mary Jane. Eu não sei de onde o Carrie Andrews tirou essa ideia. E aí nós chegamos a uma das conclusões mais clichêsentas de todas. Veja bem, o Sexteto Sinistro estava sendo controlado pelo prefeito através de bombas implantadas dentro do corpo, bem no estilo Snake Plissken. E o Homem-Areia entrega para o Homem-Aranha o detonador dessas bombas usadas para controlar o grupo. E o Homem-Aranha detona essas bombas destruindo o prédio. Porra, o Homem-Aranha detona uma bomba no corpo dos vilões que ele tinha acabado de derrotar, matando os que ele não havia matado ainda. Isso é uma atitude de herói? Saca só, digamos que você faça uma lista com as 10 melhores quadrinhos de todos os tempos.
Certamente umas 5 ou 6 posições vão ficar com quadrinhos da DC Comics, e as outras vão ficar com quadrinhos europeus, quadrinhos japoneses ou quadrinhos independentes. Isso porque a Marvel é boa para lançar quadrinhos mensais, mas quando se trata de graphic novels, que são histórias fechadas para um público mais seleto, ela fica muito atrás da concorrência. Mas não é lançando Homem-Aranha Potestade, que copia item por item tudo que tornou o Cavaleiro das Trevas um sucesso, que a Marvel vai conseguir uma boa posição nesse ranking. Eu abri uma caixa de Pandora e tirei de lá essa merda de quadrinho. Mas pensando bem, eu acho que ele não merece voltar pra lá. Eu acho que ele merece uma caixa mais adequada a ele. Fucking Austin!